Ok, boa noite a todos, graça e paz a todos, aos que estão aqui. Nós estamos aqui diretamente da Sexta Igreja Presbiteriana e também ao vivo com você aí no Facebook para mais encontros com Deus. E toda quinta-feira nossa proposta tem sido meditar no livro de Eclesiastes, né? Nesse livro que é chamado Livro da Sabedoria. E hoje nós vamos percorrer Eclesiastes no capítulo 3. No capítulo 3 desse livro, dos versos 1 a 15, onde o autor fala a respeito da noção do tempo. E o nosso tema hoje é mira. Como é que nós podemos, conscientes dessa questão de que nós estamos aqui nessa vida e que o nosso tempo é curto, né? A Bíblia diz que o nosso tempo é curto, a duração da nossa vida é curta. Como é que nós podemos mirar a nossa vida de uma forma tal que ela seja bem aproveitada? E tudo isso tem a ver com o tempo, né? O tempo tem a ver com essa questão de usar bem esse espaço de vida que Deus concedeu a todos nós. E eu vou ler aqui Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, que diz assim: Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. No entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, porque são presentes de Deus. Sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos ao Senhor o tempo que nos dás, e a nossa oração nesta noite é que saibamos aproveitar bem o nosso tempo como oportunidade criada por Ti para vivermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu pensei nesse tema mira e fui procurar qual é a definição de mira, o que é mira, né? Mira tem vários significados. É a habilidade de você apontar para um alvo na pontaria. Mira também é aquilo que você pretende alcançar, é aquilo que você tem em vista. Mira é meta, a mira é o objetivo, a mira é o fim, é o propósito. Mira também é aquilo que você pretende fazer, é a sua intenção, é o seu propósito, é o seu desígnio. E Salomão, nesse texto de Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala do tempo como uma medida, mas uma medida que tem propósito, porque na sequência do texto, ele fala que o tempo não é só uma medida a ser utilizada, mas é uma medida a ser usada com propósito, que o propósito é do próprio Deus. E se o tempo, portanto, é uma medida, e se essa medida tem propósitos para várias finalidades, onde é que nós poderíamos fixar melhor a nossa mira?
para que a nossa vida atinja o objetivo pela qual ela foi criada. É preciso, então, em primeiro lugar, entender esse conceito de tempo, né? Salomão fala longamente nesse assunto, usando vários antônimos para a palavra tempo. Quando você olha para o pensamento grego, os gregos tinham 3 medidas de tempo, 3 medidas para definir o tempo. A primeira medida eles chamavam de aion, e aion para eles é uma coisa eterna, ela não tem início, ela não tem término, é uma coisa que foi sempre e sempre será. A segunda medida de tempo que eles designavam chamava cronos. O cronos é um tempo que é limitado, esse sim, tem início, tem meio, tem fim, tem hora, minutos e segundos, tem dia, mês e ano. Há uma terceira medida de tempo que os gregos usavam, que eles chamavam de kairos. E kairos significava apenas uma coisa, uma oportunidade, uma ocasião oportuna para ser aproveitada. Quando você olha os textos bíblicos, principalmente nos Salmos, você vai perceber essas palavras sendo usadas, né? O Salmo 90 vai utilizar a palavra aion, porque lá no Salmo 90 diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu sempre foste Deus, tu sempre serás Deus, não começaste a ser Deus e não terminarás, mas sempre és. Tanto que quando Deus se definiu para Moisés, quando Moisés chegou para Deus e disse: o Senhor pede que eu vá a Faraó e diga, o Senhor me mandou aqui, ele vai perguntar: qual dos deuses te mandou aqui? E você vai responder: eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui. O Salmo 90 também usa a segunda medida de tempo grega, que é o cronos, quando ele diz assim, sobre a duração da nossa vida, que nós recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas o melhor desses é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos, é o cronos. E a palavra kairos não está associada a tempo, como nós conhecemos, mas é um instante da oportunidade, é uma chance que eu preciso aproveitar, porque provavelmente não vai ter outra. Então Hebreus 3 descreve esse tempo kairos falando assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Então, se Deus fala com você hoje, aproveite essa oportunidade, não deixe passar essa oportunidade. Quando a gente pega esses 3 tempos, essas 3 medidas de tempo no conceito grego, nós vamos perceber que eles têm também um significado muito aplicado para a vida. O tempo aion tem a ver com perspectiva, viver com base em quem eu sou. Então, eu fui criado por um ser eterno, e se eu fui criado por um ser eterno, fui criado à imagem e semelhança de um ser eterno, é claro que eu tenho que viver com base nisso. Eu não sou um ser só do tempo, eu sou um ser que foi criado pelo ser eterno, e que por conta disso a minha meta não é só o presente, e não é só o agora, a minha meta é a eternidade. O segundo tempo, que é o cronos, tem a ver com consciência, ter consciência, é viver sabendo uma coisa: tudo passa, porque o cronos é o tempo que escoa pelo dedo, que escoa pelas mãos, e tudo na vida passa, e um dia tudo acaba. Eu tenho que viver com essa consciência, para não criar uma falsa ilusão de que eu posso segurar tudo na minha mão e eu não vou sofrer nenhum tipo de perda, porque tudo passa, é o cronos, né? A gente é novo, depois a gente fica mais velho e as perdas vão surgindo, é o cronos. E a terceira palavra, que é o kairos, tem a ver com atitude. Então, se eu sei que kairos é uma oportunidade dentro do tempo criado pelo Eterno, eu tenho que aproveitar isso sem desperdiçar cada oportunidade que eu recebo dele. Salomão então vai usar, definindo o tempo, ele vai fazer uma série de palavras opostas que a gente percebe aqui,
tanto no sentido de que o tempo é uma coisa que é mutável, e nós estamos sujeitos à mudança em qualquer momento, como também, se o tempo é kairos, é oportunidade, nós temos a oportunidade de fazer isto ou aquilo. Então ele vai usar esses opostos na narrativa. Ele vai dizer que há tempo de nascer e morrer, ou há tempo de nascer ou tempo de morrer. Há tempo de plantar e colher, mas também há tempo de plantar ou colher. Tem a ver com oportunidade. Matar e curar, matar ou curar. Tempo de derrubar e construir, mas também tempo de derrubar ou construir. Chorar e rir, chorar ou rir. Dentro do tempo, entristecer e dançar, mas também entristecer ou dançar. Dentro do cronos, espalhar e ajuntar, mas no kairos, espalhar ou ajuntar. Dentro do cronos, abraçar e afastar, ou no kairos, abraçar ou também afastar. Procurar, deixar de buscar, guardar e jogar fora, rasgar e emendar, calar e falar, amar e odiar, guerra e paz. O que Salomão mostra para nós então? Que o tempo não é determinado por uma regularidade. É por isso que nós temos que entender que a nossa vida está condicionada a esse cronos, como também condicionada ao aion e condicionada ao kairos. Mas quanto ao cronos, a nossa vida não tem essa regularidade, né? Por quê? Porque o cronos é o tempo que muda as coisas e altera a vida. Isso traz uma primeira lição para a gente. A primeira lição é que a gente não deveria esperar da vida sobre a terra somente aquilo que a nossa mente constrói como cenário ideal, como desejo supremo. Porque nem sempre o desejo supremo e o cenário ideal é aquilo que o tempo permite, já que o tempo altera as coisas, muda as circunstâncias. E esse conjunto todo de frases que o Salomão utiliza mostra uma coisa: sendo Deus eterno, que atua no cronos, nos dando oportunidades e vida, Deus constituiu as coisas desse mundo para que elas realmente sejam provisórias. Porque as coisas desse mundo não são permanentes. E o próprio João, o apóstolo João, vai dizer mais tarde, né, que nesse mundo tudo passa. A concupiscência da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora imagina se esse mundo fosse o cenário ideal que cada um pintou. Se esse mundo fosse perfeito da maneira como a gente gostaria que ele fosse, se todas as relações humanas fossem harmônicas, se não houvesse nenhuma forma de conflito e atrito, se todas as promessas e se toda a construção social e política fosse absolutamente perfeita, não haveria necessidade da salvação em Cristo. Para que Cristo viria se o mundo fosse perfeito? Se as pessoas estivessem harmonicamente em convivência, não haveria necessidade da salvação, não haveria necessidade da promessa do novo céu e da nova terra, e nem o fato de Deus dizer que esse mundo jaz no pecado, no maligno, no mal. O que é fato é porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo é injusto, porque o mundo é mau, é que é necessária a salvação, e que há a promessa do novo céu e da nova terra. Agora, não sei se você percebeu na leitura do texto, depois de falar desse tempo, dessa medida de tempo, Salomão, ele diz assim também no texto: Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem. O que ele está dizendo é que, além da consciência de que nós somos sujeitos ao tempo e fomos criados por um ser eterno, quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Ele colocou em nós, dentro de nós, uma centelha da eternidade. O que equivale a dizer que desde a criação nós temos essa centelha dentro de nós.
o desejo pela eternidade. Portanto, nós somos seres do tempo, mas também somos seres da eternidade, sendo reflexo então da imagem e semelhança de Deus. E se nós somos seres do tempo e da eternidade, o tempo não nos supre, porque nós temos dentro de nós a centelha da eternidade. E por mais que o tempo possa ser bem aproveitado com o Kairos, com a graça do eterno Aion, por mais que a gente procure satisfação e chegue a um momento em que possa dizer, olha, eu acho que agora chegou a felicidade para mim, vai haver algum momento nessa equivalência de palavras que nós vamos perceber que está faltando algo e que nada nesse mundo, nas relações, preenche. Por que não? Porque Deus colocou em nós a centelha da eternidade, e a eternidade e o desejo da eternidade só pode ser satisfeito por meio da comunhão com o Eterno. Aí mais tarde, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que quando nós cremos no Evangelho, na palavra da verdade, no Evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. A grande pergunta é, se nós, ao ouvirmos a palavra da verdade e cremos no Evangelho da salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, por quê? E para que fomos selados? O próprio Paulo vai responder essa pergunta em Efésios 1, 13 e 14. A primeira resposta que ele dá é de que nós somos selados com o Espírito Santo para que a garantia da nossa herança aconteça até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Então Deus nos selou quando cremos em Cristo por meio do Evangelho com o Espírito Santo para garantir a nossa herança. O texto fala de herança. Agora, é claro, a gente sabe pelo conhecimento da palavra herança, que herança tem a ver com o depois e não com agora. Há, claro, uma exceção na Bíblia, quando o filho pródigo chegou para o pai, vivo, né? Ainda vivo, e disse, eu quero a minha parte da herança agora. Mas isso é uma coisa fora de hora. O pai lhe deu. Mas herança você não deixa quando você está vivo. A herança você recebe depois da partilha, depois da passagem. Significa dizer então que herança tem a ver com a eternidade, não com o presente. Se a herança remete ao amanhã e não ao hoje, a herança que Deus proporcionou e prometeu e reservou para nós, ela causa no nosso tempo, ou ela causa no nosso cronos, um senso de insatisfação. Por quê? Porque todo aquele que crê em Cristo, ainda que consiga realizar todos os seus sonhos de vida, lhe falta ainda algo. Esse algo que lhe falta é a herança. E nesse mundo ele não está totalmente satisfeito, e não vai estar mesmo, porque lhe falta a herança. E a herança não é dada aqui, a herança é dada lá. Significa então que, se nós constatamos algum nível de insatisfação na nossa vida, não sendo porque algo nos falta ou porque nós estamos insatisfeitos por estarmos insatisfeitos, mas se ao contrário nós conseguimos minimamente realizar os nossos sonhos e projetos e ainda assim temos um nível de insatisfação, aquele momento em que nós percebemos, eu tenho algo que está me faltando, mas eu não sei localizá-lo, e por mais que eu procure por aqui não encontro, é exatamente essa herança, é a presença do próprio Deus. Isso, porém, não nos isenta de aproveitar as oportunidades aqui na terra, que são o Kairos, que são os milagres disfarçados de Deus em oportunidades. Então, enquanto a gente vive o Cronos, aproveitando as oportunidades de Deus, nunca devemos esquecer de onde nós viemos e para quem nós vivemos, porque a nossa meta ou a nossa mira é a eternidade. E por que é a eternidade? Porque Deus colocou um senso de eternidade no coração humano.
O segundo destaque de Efésios é que Paulo diz que Deus nos resgatará. Resgatar indica que o nosso lugar aqui, portanto, não é permanente, é provisório. Ora, se Deus vai nos resgatar daqui, significa que aqui não é o nosso lugar definitivo, como mais tarde Paulo vai falar, que a nossa pátria, cidadania está nos céus. Então tudo aqui para nós é provisório. Para aquele que crê em Cristo, tudo aqui é provisório. E ele tem que viver essa consciência. Ele possui coisas, mas as coisas não podem possuí-lo. Ele possui e ao mesmo tempo é desapegado. Porque nada aqui é definitivo. Porque nada levaremos desse mundo, Pedro diz, né? E a Bíblia fala. Porque tudo aqui é provisório. Agora, se a gente vive nessa falsa ilusão de que nós vamos obter satisfação total e realização plena nesse mundo, isso é uma grande possibilidade de haver uma frustração. Porque essa situação atual e essa realidade provisória, marcada pelo cronológico, ela é incapaz de nos dar essa plena satisfação. Então nós estamos aqui de passagem, nós somos apenas peregrinos e nós estamos sempre esperando o resgate daquele que nos salvou. O terceiro destaque de Efésios, segundo Paulo diz, é que nós somos propriedade de Deus. Por que Deus vai nos resgatar? E por que Ele nos selou? Isso remete àquela cena do sepultamento de Jesus, né? Vocês devem se lembrar que quando Jesus foi sepultado num túmulo novo, colocaram uma pedra, uma rocha. Mas não apenas colocaram uma rocha, e diz que selaram a rocha, selaram a pedra. E o que era selar a rocha, selar a pedra? Você lembra também que os guardas romanos ficaram guardando o túmulo, né? Porque aquilo era propriedade do império. E selar era colocar um punhado de cera mole na pedra e pegar o anel do imperador e carimbar na cera até ela secar. E aquilo era selo. Significava dizer o seguinte: isto aqui é propriedade do império, que ninguém toque, com risco de morte. Paulo pega essa figura aí e usa para dizer que o Espírito Santo selou. Se ele nos selou, significa que nós somos propriedade de Deus, e é por isso que Deus vem nos resgatar, porque nós somos propriedade de Deus. Nessa posição, fica muito difícil a gente dizer que tem o tal do livre-arbítrio. Porque nessa posição de que nós somos propriedade de Deus, selados com o Espírito Santo, ele vem resgatar o que é dele, fica difícil dizer que nós temos o livre-arbítrio, porque livre-arbítrio tem a ver com ter liberdade de ser, de escolher e de fazer. A questão é se nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não somos mais donos da nossa escolha, porque nós somos chamados a fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E por quê? Porque nós somos propriedade de outro. E se nós somos propriedade de outro, o que conta e o que deve pesar para nós é a vontade dele. E aí nós vamos usar o nosso tempo e a nossa vida com perspectiva. Qual? Perguntando em tudo que somos e fazemos, quem somos? De quem nós somos? Para que existimos? Fica difícil dizer ou falar em livre-arbítrio dentro dessa questão, se você pensar também em Romanos 14, quando o texto diz assim: pois não vivemos, nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, se alguém não se pertence mais, se alguém não é mais de si mesmo, não tem mais liberdade, porque cedeu sua liberdade ao seu proprietário legítimo, que é o próprio Senhor. Isso levanta uma pergunta ou uma indagação:
Eu acho que a principal pergunta do cristão não é se ele está feliz. A principal pergunta do cristão é se ele está honrando Deus com a sua vida, porque ele pertence a Deus agora, ele não é mais dele. Seus planos não são planos só dele, os seus projetos não são projetos dele. A métrica da vida, a fita métrica da vida não é ele, é a vontade de Deus. Então, se a vida é feita de um tempo finito e limitado, se a vida não tem uma regularidade imutável, porque ela muda, então a vida não é só amar, só construir, só rir, dançar, só abraçar e só paz, também é, e graças a Deus que é. Nós temos que entender que a felicidade é episódica, não é uma posse definitiva. A felicidade como conceito, como se usa hoje, ela só é possível depois do resgate da propriedade, na glória com o Deus eterno. Antes não. Aqui a felicidade vai ser episódica, nós vamos ter momentos felizes, episódios felizes, mas não felicidade total, sem interrupção. Por que não? Porque tudo aqui é provisório e porque Deus colocou em nós o senso pela eternidade. Então nós somos seres que estão sempre aspirando o eterno, o que nesse mundo aqui não é capaz de satisfazer. Portanto, a eternidade é a busca por aquilo que não é material e que nenhum ser humano pode satisfazer por mais que tente, não consegue. A eternidade ela vai se manifestar por meio da busca e por meio da insatisfação, por meio da busca por Deus e por meio da insatisfação quando as coisas não acontecem como eu acredito que deveriam acontecer e me trazem insatisfação, e aí eu busco o eterno, porque só no eterno é que eu me satisfaço. Não é que o tempo todo a gente vai estar insatisfeitos, é que mesmo que nós consigamos atingir muito, sempre haverá falta e sempre haverá incompletude. Jesus chegou para o jovem rico, conversou com ele, mas percebeu uma coisa lá, percebeu o senso de eternidade no coração do jovem, né? Que era muito rico e que chegou para Jesus, apesar de ter muita coisa e não lhe faltar nada. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Perceba que ele é que usa a palavra eterna. Ele está transcendendo ele mesmo, ele está olhando para aquilo que ele adquiriu, ele está olhando para aquilo que ele fez da vida e que deu muito certo, mas ele está dizendo, e a eternidade? O que eu devo fazer? Porque eu não consegui a eternidade. E Jesus diz para ele uma coisa, diz para ele uma frase: uma coisa te falta. E o que te falta? Vem e segue-me. Jesus remete, portanto, o jovem rico a Deus, dizendo, a não ser que você busque Deus e entenda que você tem a centelha da eternidade plantada em você, é por isso que você sente falta, e você seguir, portanto, e buscar aquilo que é eterno, vai te satisfazer totalmente. Insatisfação, quando a gente tenta resolver a insatisfação com excessos, isso gera dependências de qualquer tipo. Quando a gente tenta resolver a insatisfação buscando novidades de todo tipo, isso é fuga da minha realidade. A gente resolve a nossa insatisfação com o ato de cultivar a alma, com esses valores que são eternos, porque conforme Jesus disse, a traça não come, a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. E onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É por isso que o Santo Agostinho, ele disse aquela célebre frase, constatando essa questão da centelha da eternidade dentro do nosso coração, ao dizer, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não sossega, enquanto não descansa em ti. Portanto, essas realidades sobre tempo, que Salomão nos ensina nessa noite, são muito importantes.
para a gente se lembrar que a gente habita 3 medidas de tempo, como seres humanos. Primeiro, nós somos seres da eternidade, porque nós somos criados pelo Eterno, e por sermos imagem e semelhança dele, ele plantou em nós a centelha da eternidade, e nada nesse mundo vai nos satisfazer enquanto ele não nos satisfazer. Nós somos seres do Cronos, significa que a nossa vida, portanto, ela é limitada, né? Não tem essa a regularidade de as coisas nunca vão mudar, e a gente tem que estar preparado, porque o Cronos muda, e o símbolo é muito, muito claro, né, do que é o Cronos. É o relógio correndo ponteiro. É dramático, mas é isso mesmo, né? É o ponteiro do relógio correndo. A vida vai mudando e a gente não segura nada, mas essa é a condição humana. E além disso, nós somos seres que são visitados por Deus com a oportunidade a cada dia. Portanto, que a gente se lembre de viver com perspectiva do Aion, viver com base em quem eu sei que eu sou. Eu fui criado pelo Eterno e a minha alma tem que se conectar com Ele. Viver com base na consciência, sabendo que tudo passa, Cronos, e viver também com atitude, sem desperdiçar as oportunidades que Ele me dá. Que Ele nos ajude a viver dessa maneira, equilibrando as nossas realizações, mas equilibrando esses 3 tempos nos quais a gente vive o tempo inteiro, a nossa vida toda. Deus nos abençoe. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento que estivemos juntos e a oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado por nos ajudar a aproveitarmos essas oportunidades. Agradecemos ao Senhor por ter colocado em nós a centelha da eternidade. Ajuda-nos a perceber de quem viemos e para quem nós somos e de quem somos. E ao mesmo tempo, quando as coisas passarem, nos ajuda a entender que nós estamos nesse tempo limitado mesmo. As coisas realmente mudam, e que ao mudarem, nós nos apeguemos a Ti, que é o Senhor do tempo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que nos acompanha. Domingo nós estamos aqui de volta ao vivo na igreja, mas com transmissão também às 9h30 da manhã. Deus te abençoe e até lá.